Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Michele. A nossa aula de hoje é de História e Geografia. Nossa aula 18. Nós vamos estar trabalhando hoje a unidade 19 e a unidade 20, tá, crianças? Uma continuando a outra, tá? Na unidade 19, nós vamos trabalhar a história do município da escola. Qual é o nosso município? Município de Barretos. Organização dos dados, vamos falar também sobre o trabalho em grupo, essa organização, apresentando a pesquisa da história do município, tá? Peguem o seu material, sua apostila, o seu estojo para a nossa aula de hoje. Vamos para a nossa rotina. Na unidade 19, nós vamos trabalhar a história do município da escola, organização de dados, da página 100. Produzir texto das páginas 102 e 103 é uma continuação da aula passada, tá? Um assunto está dando continuidade ao outro. Já na unidade 20, apresentando a pesquisa da história do município da escola. Nós vamos falar como apresentar pesquisa, como realizar um trabalho em grupo, como fazer um cartaz. Página 106, atividade, páginas 106 até a 108 e a tarefinha. Que a tarefinha vocês vão escrever com as próprias palavras um pequeno texto relatando qual parte da história de Barretos que você mais gostou. Vamos começar? Crianças, aqui na página 101, nós vamos falar sobre produzir textos, tá? Utilizando os dados que você e seu grupo, lembrando que nós falamos na aula passada, mas eu vou retomar. Essa atividade, se nós estivéssemos com a aula presencial, nós iríamos fazer em grupos na sala de aula, a professora iria dividir os grupos, iriam coletar dados, né? Trazer fontes de pesquisa, mas como neste momento nós não estamos podendo nos reunir em grupos e nem com aulas, né, com as aulas presenciais, nós adaptamos estas unidades, tá? Para ficar melhor para vocês. Então vamos lá? Aqui, ó, nós coletamos os dados, né? Nós trabalhamos sobre coleta de dados e através, né, dessas coletas de dados nós vamos trabalhar essa apresentação, vamos formar um texto, produzir um texto, né? Como foi falado na outra aula, para produzir um texto nós precisamos ter dados, nós precisamos ter informações para produzir esse texto, tá? E aqui agora nós vamos apresentar essas informações. Primeiro, informações sobre a localização do município. Então, vamos relembrar. Barretos é o nosso município, é uma cidade localizada ao norte, nós trouxemos até o mapinha do estado de São Paulo. E nós, habitantes de Barretos, chamamos barretenses, ok? É a primeira informação. A segunda, verifiquem o passado mais distante e escrevam essas informações. Qual foi o ano da fundação da nossa cidade? O número de habitantes na época da pesquisa. Então, vamos lá. Nossa cidade foi fundada em 25 de agosto de 1854. Então, este ano, Barretos, né, completou 166 anos. No início eram pequenas roças, né, e pousos no caminho de Goiás, que levava até as minas de ouro do estado de Goiás. E com a diminuição do ouro, crianças, os mineiros buscaram terras, estavam à procura de terras para se estabelecer, fazer suas moradias, né, para se desenvolver. E entre essas famílias, vocês se lembram qual foi a família que veio para Barretos, que a partir dela se iniciou a nossa cidade? Olha lá, o Francisco José Barreto e a Ana Rosa, né, vieram com seus filhos, com seus genros, com as suas noras, tá? Tratava-se do casal Francisco José Barreto, a sua esposa, os filhos, genros e nora. Francisco Barreto, crianças, nasceu na cidade de Jacuí e viveu muito tempo em Caldas, Minas Gerais. E os historiadores locais só puderam contar essa história por causa da existência de uma fonte muito antiga. Nós falamos também, né, das fontes escritas, das fontes não escritas, que objetos, que relatos pessoais de pessoas, depois nós vamos ver um relato muito importante na nossa aula de hoje, que vai contribuir muito
né? São fontes que nos ajudam a contar a história da nossa cidade, ou a história de uma família, a história de uma pessoa, tá? Então, olha, trata-se do primeiro jornal da cidade, O Sertanejo, fundado em 1900, onde escreveu Jesuíno da Silva Melo a primeira história de Barretos. E através disso, olha, nós podemos conhecer como que tudo aconteceu, tá? Jesuíno utilizou-se de depoimentos, que são relatos orais, de antigos moradores daquela época, para reconstruir a chegada, né, dos primeiros habitantes da nossa cidade. O surgimento do Arraial dos Barretos, e apesar de não ser o historiador, tá, o agrimensor e jornalista utilizou-se de uma fonte histórica, que é o depoimento oral. Continuando aqui sobre as nossas fontes de pesquisa, nós vamos falar agora na quarta etapa sobre o município na atualidade, tá? As principais fontes de recursos naturais que nós temos na nossa cidade, quais são as atividades econômicas, né? O que gera a nossa economia, a parte econômica. Tem área rural, urbana em Barretos? Quais os municípios vizinhos? Nós trouxemos um mapinha também na aula passada, o número de habitantes. A agricultura atual de Barretos, criança, ó, a economia atual de Barretos, perdão, é a agricultura, o comércio e a prestação de serviços, tá? É a base da economia. Na indústria, nós citamos principalmente os 2 frigoríficos que nós temos aqui na nossa cidade, tá? São frigoríficos importantes. Nós temos também a cultura da cana-de-açúcar, né? Vocês podem ver que nós temos bastante plantações de cana-de-açúcar ao redor da nossa cidade. Olha, predomina com 44%. Mas também destacamos a laranja, a soja e as pastagens, tá? Para a criação de gado. Segundo o censo de 2010, olha, 97% da população de Barretos vive na zona rural. Então, a maior parte da população na zona rural e na zona urbana. 97% na zona urbana e uma quantidade pequena, 3% na zona rural. Nós temos o distrito de Alberto Moreira e de Ibitu. São municípios vizinhos, vocês se lembram lá no mapinha? Colômbia, Guaíra, nós temos Morro Agudo, Jaborandi, Colina, Olímpia e Guaraci. Tá? Então, ó, nós coletamos estes dados. Agora, a quinta etapa aqui são as mudanças ocorridas ao longo do município, tá? Aí na página 102 de vocês, eles citaram cada uma, alteração de nome, população, modo de vida, os meios de transportes. Vamos falar cada um deles? Olha, vamos ver. No ano de 1845, as 2 famílias pioneiras, os Barretos e os Marques, instituíram o povoado. Daí foi surgindo a nossa cidade, tá, crianças? Primeiro, olha só, o nome do patrimônio foi de Espírito Santo. Aí cresceu e virou a Vila dos Barreto, depois Vila Barreto e finalmente o nome da nossa cidade, Barretos, tá? A sua população estimada em de 2019 é de 122.098 habitantes, tá? A área de 1.563.600 km², mais ou menos, tá? E a cidade de Barretos, ela é conhecida pela famosa festa do peão de boiadeiro de Barretos, tá? Temos também o nosso hospital, o Pio XII, o Hospital de Amor, tão conhecido e tão importante, né? Temos também, crianças, ó, deixa eu só voltar aqui, o Hospital de Amor. O município é formado pela sede e pelos distritos de Alberto Moreira e Ibitu, como eu falei, a zona rural, tá? Antigamente as pessoas se locomoviam por meio de cavalos, nós não tínhamos os meios de transportes que nós temos hoje, tá? Carros de bois, eram muito comuns a gente ver os carros de bois e os trolhas, tá? E hoje, professora? Hoje nós temos os veículos automotores, nós temos ônibus como meio de transportes, tá?
Na cidade, observa-se a maioria das residências que são casas, tá? Nós temos até que um número pequeno de prédios aqui em Barretos, tá? Ficam mais na área central, mas é um número pequeno de prédios. Aqui, crianças, ó, nós produzimos um texto, então vamos voltar lá. Nós coletamos os dados, né, para produzir o texto. E aí, qual vai ser a próxima etapa? Vocês viram que foi separado em primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte. Agora, nós vamos para produzir o texto das páginas 102 e 103, tá? Você coletou todos os dados, você utilizou as fontes de pesquisas, e aí nós vamos juntar estes dados e formar um texto, tá? Que vai dar todas as informações sobre a nossa cidade. E neste momento, crianças, é muito importante nós estarmos fazendo a revisão. Nós até trabalhamos em português sobre a revisão. É o momento que você vai parar, vai ler o seu texto, vai analisar se você esqueceu alguma informação importante. É a parte que você vai ver se você colocou palavras repetidas, tá? Na aula de português nós citamos como aí, daí, né, tipo, porque isso deixa o texto feio, né, nós falamos. Se você colocou a mesma informação várias vezes, então este momento de revisão é um momento importante para você analisar se você seguiu toda a estrutura para formar um texto de forma clara, de forma objetiva e que passe todas as informações ao leitor, tá? Então, fez o momento da revisão. O meu texto está formado agora, professora. Vamos ver como que ficou o nosso texto na nossa videoaula? Minha querida Barretos, vamos acompanhar. Barretos é uma cidade localizada ao norte do estado de São Paulo. Os habitantes se chamam barretenses. Foi fundada em 25 de agosto de 1854, tendo, portanto, 166 anos. No início, surgiram pequenas roças e pousos no caminho de Goiás, que levava até as Minas de Ouro, no estado de Goiás. Com a diminuição do ouro, os mineiros, buscaram outras terras para se estabelecerem. Entre estas famílias em que veio, uma se destacou, pois seu nome foi utilizado para denominar a cidade. Tratava-se do casal Francisco José Barreto, Ana Rosa, seus filhos, genros e noras. Francisco Barreto nasceu na cidade de Jacuí e viveu muito tempo em Caldas, Minas Gerais. Vocês viram que nós pegamos aquelas informações, aquelas fontes de pesquisas, retiramos as informações e estamos formando um texto. Olha a continuação. Os historiadores locais só puderam contar essa história por causa da existência de uma fonte que nós citamos, uma fonte antiga. Trata-se do primeiro jornal da cidade, o Sertanejo, fundado em 1900, onde escreveu Jesuíno da Silva Melo a primeira história de Barretos. O Jesuíno utilizou-se de depoimentos dos antigos moradores daquela época, tá? Para reconstruir a chegada dos primeiros entrantes e o surgimento do Arraial dos Barreto. Apesar de não ser historiador, o agrimensor e jornalista utilizou-se de uma fonte histórica, o depoimento oral. No passado, eram abundantes os recursos naturais da nossa região, só que foi tendo avanços, tendo mudanças. Com o avanço da pecuária, do comércio da madeira e das plantações, eles foram diminuindo. As famílias plantavam roças e criavam gado para sua subsistência e para pequeno comércio com as fazendas vizinhas. Para o transporte, utilizavam-se cavalos e carros de boi. Vocês estão vendo que o texto está ficando bem completo, com todas as informações citadas na apostila? A criação do gado no início foi pequena, mas cresceu a partir de 1865.
intensificou-se, né, aumentou por volta de 1889 e o motivo era a vinda de alguns negociantes que vinham para a cidade de outras, né, de fora, que traziam o gado para esta região a fim de trocá-lo por outros gêneros, por outras coisas. Atualmente, a agricultura, o comércio e a prestação de serviços são a base da economia de Barretos, então é o que gera a economia da nossa cidade. Na indústria, citamos principalmente os 2 frigoríficos, importantes na industrialização de carne, tanto para o mercado interno para o externo, tá? A cultura da cana-de-açúcar já predomina com 44%, mas também destacamos o plantio da laranja, da soja e pastagens. Então, vamos lá. Segundo o censo de 2010, 97% da população de Barretos vive na zona urbana e só 3% na zona rural. São municípios vizinhos Colômbia, Guaraci, Guaíra, Morro Agudo, Jaborandi, Colina, Olímpia e Guaraci. Então, vocês viram, crianças, que o texto está completo relacionado à nossa cidade, tá? Falando sobre a economia, falando, né, sobre a população, falando sobre as cidades vizinhas, como que se iniciou a nossa cidade, qual foi a primeira família, surgimento do nome da cidade. Este é o nosso produzir texto, tá? Vocês não precisam copiar esse texto, é para informação que vocês vão precisar dessas informações para vocês fazerem a nossa tarefinha da aula de hoje. Então, aqui está contando tudo sobre a nossa cidade. No ano de 1845, as 2 famílias pioneiras, os Barretos e os Marques, instituíram o povoado, delimitando uma área comum às 2 fazendas, doada à igreja, tá? Recebendo o nome de Patrimônio do Espírito Santo, cresceu e virou a Vila dos Barretos e depois Vila Barretos e finalmente Barretos. Sua população estimada em 2019 é de 122.098 habitantes em uma área de 1.563.600 km². A cidade é nacionalmente conhecida no Brasil pela Festa do Peão, de Boiadeiro, de Barretos, que é considerada o maior festival de rodeio, muito conhecido, e de música sertaneja, tá? E pela Fundação Pio XII, Hospital de Amor. O município é formado pela sede e pelos distritos de Alberto Moreira. Antigamente, as pessoas se locomoviam por meio de cavalos, carros de bois e troles. Já atualmente se locomovem principalmente com veículos automotores, ônibus, né, do transporte público. E na cidade, observa-se a maioria das residências que são casas, como eu falei. Nós temos poucos prédios, tá? Mas possui um número considerável de prédios, não muito, mas também tem alguns, principalmente na área central, ok? Então, este é o nosso produzir texto da aula de hoje. Aí, crianças, nós vem aqui na página 103 as fontes. O que são fontes? De onde foram tiradas informações. É muito importante num trabalho em grupo você saber de onde você está tirando essa informação, tá? Como registrar as fontes? Aqui, ó, livro, você pode tirar informações de livros. Você coloca o nome completo do autor, o título, subtítulo, a cidade, editora, ano, página. É necessário colocar as fontes, tá? Você pode retirar de enciclopédia. Aí nós colocamos o nome, a cidade, editora, ano, o número do volume, porque as enciclopédias são separadas em volumes, página. E se a minha fonte for revista? Você vai colocar o nome da revista, a cidade onde ela foi publicada,
também a editora, o volume, a revista possui número, tá? Mês, ano e página. Se for jornal, nome do jornal, cidade onde foi publicado, mês, ano e página também. E hoje, né, como muitos fazem, a fonte de pesquisa também pode ser retirada de sites, tá, crianças? Aí também você coloca as informações direitinhos, tá? Link, se for necessário, tudo direitinho. Aqui são as referências bibliográficas da história de Barretos, tá? Foram as referências para nós fazermos o nosso produzir texto, ok? Depois, se vocês quiserem, nós disponibilizamos para vocês nos grupos. Aqui, crianças, nós vamos para a etapa de preparação oral, né? Quando você vai fazer um trabalho, você tem que ter um planejamento para estar apresentando esse trabalho. Como que é o planejamento? Separar, né? Quem vai falar primeiro, quem vai falar em seguida, fazer o planejamento dos conteúdos que vão ser apresentados nessa apresentação oral, a organização, tá? Se você for levar cartazes para a sua apresentação, também tem que seguir algumas regrinhas. Nós trouxemos aqui, de exemplo para vocês, um cartaz, tá? Falando sobre alguns pontos turísticos da cidade de Barretos. É só um modelinho para vocês saberem como que faz um cartaz. Um cartaz nós colocamos a margem, bonitinho, nós colocamos o título dele, que aqui é Pontos Turísticos da Cidade de Barretos. Você pode colocar ilustrações no seu cartaz, nesse caso foram colocados relacionado aos pontos turísticos, o Parque do Peão de Barretos, uma informação sobre o Parque do Peão, aqui a Catedral Divino Espírito Santo, também a informação sobre esta imagem. Colocamos também outro ponto turístico, a região dos lagos, uma pequena informação sobre essa região. E o que é importante também você colocar no cartaz? Os integrantes do grupo, né? Quais foram as pessoas que participaram da apresentação, a turma, tá? E a professora. Então, aqui é só um modelinho de cartaz para vocês saberem como se faz. Escreve-se com letra de forma, tá? Letra de imprensa. Normalmente, cartaz nós não fazemos na letra cursiva. E tem que ser claro, objetivo, tá? De uma letra que seja visível para todos. Aqui é só um modelinho de um cartaz para vocês, que isso enriquece as apresentações. Bom? Vamos para a próxima, aqui foi da página 103. Tem um textinho, crianças, você já pensou nisso? Quando se trabalha em equipe, é muito importante o respeito pelo outro, tá? Se você vai fazer uma apresentação ou se você vai ouvir uma apresentação, tem que ter o respeito, tá? O respeito com quem está falando, o respeito com o próximo que está ouvindo a apresentação. E aqui, na página 104, vem um textinho. O carvalho e o caniço. O carvalho que é sólido é imponente, nunca se curva com o vento. Vendo que o caniço se inclinava todo quando o vento passava, o carvalho lhe disse: "Não se curve, fique firme como eu faço." O caniço respondeu: "Você é forte, pode ficar firme. Eu que sou fraco, não consigo." Veio então um pé de vento, o carvalho que resistiu ao vento foi arrancado com raízes e tudo. Já o caniço dobrou-se todo, não opôs resistência ao vento e ficou de pé. É um texto da Ruth Rocha, Fábulas de Esopo. O que a gente pode tirar aqui como lição até para apresentar um trabalho? O carvalho é uma árvore de madeira, ela é resistente, ela é firme, ela não é flexível, né? Mas quando veio um vento, veio uma dificuldade, o que aconteceu? Ela se quebrou, né? Agora, já aqui, o caniço, que é um bambu, ele tem a flexibilidade, ele vai com o vento. Então, o que? Ele resistiu àquilo. E nós, para a nossa vida também. Num trabalho em grupo, você não deve fazer só que a sua opinião prevaleça. Você vai ouvir a opinião de cada um e juntos vocês vão chegar a um bom senso para fazer esse trabalho em equipe. E o que nós trouxemos aqui? O respeito pelo próximo,
as características e as habilidades de cada um. Tem um que fala com mais facilidade, o outro já gosta de fazer o cartaz, o outro já gosta de fazer o planejamento, a organização. Então, cada um vai trabalhar de acordo com a sua habilidade. E um respeitando o outro, tá? É importante dividir as tarefas e ter esse respeito com a opinião de cada um, tá? Aqui é apresentando a pesquisa, depois de tudo que nós fizemos isso, você fez a fonte de pesquisa, coletou as informações, produziu um texto, veio a apresentação oral, tá? Segue todas aquelas regrinhas para apresentação oral, façam o planejamento, tá? Ó, é importante numa apresentação oral você se planejar, saber o que você vai falar, você se preparar, estudar o conteúdo, crianças. Vai apresentar para a professora ou para os coleguinhas ou até para as outras salas e estudem o conteúdo. E é importante estarmos preparados para algumas perguntas que podem surgir. Pode ser que algum coleguinha faça uma pergunta, pode ser que o outro aluno faça outra pergunta ou um professor. E você estudando o conteúdo, estudando o assunto, você estará preparado para responder. Um ensaio também é importante para você ter noção do tempo. Será que vai dar tempo de falar tudo isso? Será que não vai? E ter a calma para apresentar. Falar com calma, com segurança, que dá tudo certo, ok? Então, essas aqui são as etapas para a apresentação oral que nós acabamos de falar para vocês, da página 106, tá? Ensaio individual e o ensaio geral, é o que eu falei para vocês. Vocês vão falar sobre um assunto, é necessário ter essa preparação, fazer um ensaio e estudar, organizar e planejar para levar esta apresentação oral. São as informações da página 107, ok? Aqui tem um textinho da página 108. Tente mais uma vez, crianças. Prestem atenção, olha. Eis aqui um bom conselho a seguir. Tente mais uma vez. Se no início algo é difícil conseguir, tente mais uma vez e verá sua coragem aparecer. Nunca trema, não há nada que temer. Persevere e verá que vai vencer. Tente mais uma vez, de William Bennett. Isso serve para a nossa vida, tá, crianças? Nunca desistir, principalmente no momento que nós estamos hoje, nessa pandemia, nessas videoaulas, né? Vamos continuar firmes, vamos continuar fortes. Não deu certo na primeira vez, vamos tentar de novo, vamos fazer outra vez, vamos buscar orientações de outras pessoas, que dá tudo certo, crianças. Aí quando nós percebemos, já passou, nós tivemos outros aprendizados, né? E levamos isso para a nossa vida. Então, tente mais uma vez que nós iremos conseguir. Da página 108. Aqui a apresentação do seu grupo, né? Como eu já falei sobre respeitar o colega, ficar atento durante a apresentação, fazer da melhor forma possível, tá? São as informações da página 108 que nós comentamos. Durante a apresentação dos outros grupos também, crianças, é importante prestar atenção ao que está sendo apresentado e ao final da apresentação de cada grupo, anotar as observações que você fez, tá? Considere apenas os critérios das fichas de avaliação do anexo 1 a 3. Então, vocês vão no finalzinho da apostila de vocês, vai ter os anexos, tá? E nesses anexos contém a autoavaliação. E nessa autoavaliação, crianças, vocês mesmos podem fazer. Isso assim, até para a vida de vocês, né? Vamos relacionar a videoaula, nós podemos fazer relacionado à videoaula, né? Você está entendendo a explicação? Quando nós vamos fazer esse trabalho, é importante nós termos depois essa avaliação, tá? O trabalho em equipe fez a apresentação, vamos ver como é que foi? A apresentação do trabalho foi organizada? Foi desorganizada? Se não foi, o que pode ser melhorado? A explicação, eu compreendi? Não compreendi? A história é contada? Aí aqui eles têm alguns itens que nós podemos
preencher. Isso você pode fazer para a sua vida, para videoaula, né? Faça a sua autoavaliação aí. Você está assistindo, você está fazendo as atividades, você está tendo um bom desempenho, dando o seu melhor, tá? Isso aqui são as fichas de avaliação do anexo da apostila, tá? Não é necessário, crianças, vocês preencherem, né? Porque vocês não estão realizando esse trabalho em grupo. É apenas informação, o que fazer com uma ficha de autoavaliação e por que ela é importante, sim, fazer essa autoavaliação após uma apresentação. Agora, nós vamos ter um relato oral, tá? Da nossa querida Elisete Tedesco. Vai aqui o nosso agradecimento a Elisete, que se dispôs, tá? Sabe? Esteve prontamente a nos ajudar. E ela, crianças, está enriquecendo a nossa aula com um relato oral, contando sobre a sua experiência com a cidade, contribuindo, né, com esse relato sobre uma parte importante da nossa querida Barretos. Então, prestem atenção ao relato da Elisete Tedesco e aqui vai o nosso agradecimento em nome de todas as crianças da turma do 3º ano. Muito obrigada, Elisete, pela sua contribuição, ok? Então, prestem atenção, crianças. Olá, meu nome é Elisete Greve Tedesco, eu sou historiadora. Estou aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre a fundação da nossa cidade chamada Barretos. Para ensinar um pouquinho para vocês aquilo que eu aprendi sobre como nossa cidade começou. Os fundadores da nossa cidade eram das Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. E existem várias versões sobre a fundação dessa cidade. Alguns dizem que eles vieram em busca de fazendas, outros dizem que era para engordar o gado, criar o gado, outros dizem que eles vieram como empregados de tradicionais famílias, né, de junqueiras e assim por diante. Então são várias versões e eu vou contar para vocês a versão que eu mais acredito. Que os nossos fundadores, o Francisco José Barreto e o Simão Antônio Marques, para cá vieram para criar e engordar o gado. O que é o gado? É o boi. Então, naquela época, Minas Gerais era rica em minérios, ouro, diamantes, né, outras pedras preciosas. Só que tudo que se tira da natureza, com muito excesso, acaba. E foi o que aconteceu com as Minas Gerais. E todos que partiram em busca de novas terras, né, tinham um meio de sobrevivência, alguma prática nessa área. E os nossos fundadores, segundo dizem os antigos, eles já estavam acostumados com a lida com animais no campo. E aí vieram para essa região usando um caminho chamado Caminho dos Goiáses, que os criadores de gado já faziam uso. Esses caminhos foram abertos pelos índios e pelos bandeirantes que entraram nos estados de Goiás, Minas Gerais e outros em busca de ouro, pedras preciosas. Mas como havia ficado tão escasso assim a mineração, muitas pessoas deixaram aqueles garimpos e vieram para essa região onde nós estamos, que é Barretos, para criar e engordar o gado. E aí o que aconteceu? Chegando nessa região, aqui já na nossa cidade, Francisco Barreto escolheu um lugar para construir a sua casa e ser a sede da sua fazenda. Aí, onde hoje está o marco histórico, foi a fazenda de Francisco José Barreto. E ali ele construiu a sua família. Diz a história também que ele veio já casado, com filhos, com a esposa Ana Rosa. Agregados, né, empregados, filhos já casados. São várias as versões que nós não saberemos jamais esclarecer. Mas essa é a versão mais acertada, segundo o nosso entendimento. Aí o Francisco José Barreto construiu a sede da Fazenda Fortaleza, onde hoje está o marco histórico. E Simão Antônio Marques construiu a sede da fazenda dele, a Monte Alegre, mais nas imediações da Igreja do Rosário, por ali. E aí o que aconteceu? Nesse local
Francisco José Barreto construiu um engenho. O engenho, o que é um engenho? Planta-se a cana-de-açúcar e aí constrói-se uma moenda onde vai ser moída essa cana-de-açúcar e dela será extraída a garapa, que nós tanto conhecemos. Quem não gosta de uma boa garapa? E aí, dessa garapa, eles faziam o quê? Eles a transformavam em açúcar, que não é como esse nosso açúcar hoje, o açúcar branquinho, refinado, era um açúcar mais grosso, como se fosse uma rapadura, moreno, da cor da rapadura. E aí, eles usavam para tudo isso, para adoçar o café, para fazer os doces daquela época, e derretiam, era um pedaço, então amassavam, transformavam num tipo de pó mais grosso e faziam, então, adoçavam tudo que fosse necessário. E vendiam também o açúcar, trocavam também com outros produtos da região. Quando algumas pequenas fazendinhas que foram surgindo, então, eles precisavam de outros gêneros, né? Eles precisavam de uma enxada, eles precisavam de uma botina. E aí, o que eles faziam? A técnica do escambo. Eles pegavam esses produtos que eles geravam ali, fabricavam a pinga também, porque não sei se vocês sabem, a pinga é derivada da cana-de-açúcar, da garapa. Deixa fermentar e essa fermentação transforma essa garapa em pinga. E aí, então, eles pegavam naquela época os carros de boi, lotavam de pinga e de rapadura e vendiam para os outros pequenos fazendeiros, sitiantes. Ou então eles trocavam. Eu preciso de uma bota, não tenho dinheiro para pagar, então eu pago com pinga, eu pago com rapadura, e assim foi. Aí o que aconteceu? A nossa cidadezinha começou a receber os primeiros povoadores. Só que o Francisco Barreto, ele morreu muito cedo em nossa cidade. Eles chegaram aqui por volta de 1831 e o Francisco Barreto acabou falecendo por volta de 1848. E a esposa dele, Ana Rosa, faleceu em 1852. O que acontece com o Francisco José Barreto? Ele sempre teve o desejo de doar parte das terras de Barretos, que naquela época não chamava Barretos, ao Divino Espírito Santo. E por que o Divino Espírito Santo? Naquela época, para começar a surgir um pequeno povoado, um pequeno lugarejo, os fundadores precisavam doar parte dessa terra, dar um pedaço dessa terra para um santo que eles acreditassem, que eles tivessem fé. E praticamente todos os mineiros são devotos, acreditam no Divino Espírito Santo, que é aquela pombinha que tem aqueles raios sobre a cabeça. E aí, assim foi. Mesmo depois da morte do Francisco Barreto e da Ana Rosa, os seus filhos seguiram o ideal do pai. E assim fizeram, doando parte desse território que eles haviam fundado para o Divino Espírito Santo, que é o nosso padroeiro. Daí, o que aconteceu? Os familiares do Simão Antônio Marques, que era o outro proprietário, né, das terras, e os familiares de Francisco José Barreto construíram a primeira capelinha da nossa cidade. Essa primeira capelinha foi construída para que pudesse ser registrado na igreja, que era dona das terras, né, que era o início dessa nova cidade, que dali começaria uma cidade rica, bela como a nossa cidade. E aí o que aconteceu? Naquela época não existiam esses materiais que nós temos hoje. Então essa primeira capelinha, como ela era? Ela foi construída de pau a pique, coberta com capim, e onde nós fizemos, o piso era de terra batida. E assim começaram a chegar na nossa cidade os primeiros padres, porque aqui não era possível realizar casamentos, batizados, sepultamentos, as bênçãos para os sepultamentos. E assim, com a construção dessa capelinha, que ficava muito próximo da nossa catedral hoje, ficava onde hoje está o Banco Bradesco.
Essa capelinha começou a receber, então, os primeiros padres e começaram, então, essas cerimônias religiosas que eu citei. Depois de muito tempo, o que aconteceu? Foi necessário construir uma igreja maior. E aí, por volta de 1870, mais ou menos, essa igreja ela começou a ser construída, a nossa catedral. Só em volta dessa igreja foram começando a construir umas casinhas, as casinhas de pau a pique, mas foram se aglomerando e foram transformando a nossa cidade, que até então nada tinha. Nada se desenvolvia na nossa cidade, não tínhamos instruções, era tudo muito difícil. Por quê? Porque Barretos, a nossa currutela, ela estava localizada entre os dois grandes rios, o Rio Grande e o Rio Pardo. E uma mata muito intensa. E nada poderia entrar ou sair daqui sem que fosse pelos rios. Aí o que aconteceu? Depois de um tempo, tem uma história também que contam que aqui houve o Fogo Bravo. O que foi o Fogo Bravo? Fogo Bravo foi um incêndio que aconteceu depois que alguém fez uma queimada e esse fogo foi se alastrando pela mata afora e tudo ficou livre. Daí então foi possível entrarem os primeiros povoadores, também os mineiros principalmente, e ficou livre. Vocês já imaginaram naquela época, somente mata, como que as pessoas podiam sair e entrar nesse local? Aí aconteceu o desenvolvimento. Essa é uma história que muitos contam, mas é impossível de nós sabermos exatamente como que se deu esse fato. Essa queimada, esse fogo, teve o nome de Fogo Bravo. Diz também os antigos, eles dizem que depois de alguns dias choveu, caiu uma chuva mansa, fina, e o que aconteceu? Brotou o capim, tão necessário para a criação e engorda do gado. E aí Barretos passou a ter as mais belas e ricas pastagens de toda essa região. As pastagens servem para o quê? Para alimentar o gado. Então a nossa cidade passou a ser local ideal para que aqui fossem criados grandes rebanhos, de bovinos. E a partir de então, a nossa cidade começou a prosperar. Pelos rios entravam os vizinhos mineiros, mas com o território livre, com o terreno livre de tantas árvores, de tanta vegetação, começaram a entrar os novos povos que deram novas características ao povo desse lugarejo, que estava só acostumado com o palmeado, o sapateado do catira, a moda de viola. Começaram a chegar os imigrantes, os japoneses, os portugueses, os espanhóis, não é? E começou, então, um fomento cultural da nossa cidade. Começaram os novos ritmos musicais, os novos instrumentos, começaram as novas construções, principalmente pelos italianos e espanhóis, que começaram a trabalhar o mármore, as ferragens, e o gosto alimentar também. A culinária mudou muito. Os árabes com seus pratos tão específicos, que todos vocês conhecem, o quibe, a coalhada, os italianos com o macarrão, com as músicas alegres. E esses influenciadores maiores na questão de arquitetura, de construção de casas, de prédios, foram os italianos. Eles influenciaram muito o prédio onde hoje está o Museu Rui Menezes, que primeiro foi a Prefeitura de Barretos, inaugurado lá em 1907, a Catedral, que foi também o arquiteto, o construtor italiano, os móveis de madeira também italianos, as pinturas das paredes italianos, os altares em mármore. Então, nossa cidade foi se estendendo, se fortalecendo, o comércio foi ficando mais forte com os árabes também. E assim, chegamos a um ponto em que aconteceu o quê? A primeira festa do Peão de Boiadeiro em 1947. Só que antes dela, os causadores foram quem? Quem fez com que a festa surgisse? Os boiadeiros.
os peões de boiadeiro. Por quê? Em 1913, foi fundado em nossa cidade o primeiro frigorífico do Brasil, que todo mundo conhece hoje por Friboi, só que ele já teve outros nomes. Esse frigorífico, fundado em 1913, foi construído pelo conselheiro Antônio Prado, que era um homem muito rico, que teve vários cargos no governo. Foi prefeito de São Paulo, foi ministro da Indústria e Agricultura, e ele era de uma família muito rica, de cafeicultores, eles plantavam café. Então, esse dinheiro do café precisava ser investido em uma nova forma de cultura. Aí optaram pela região de Barretos, onde os rebanhos bovinos passavam obrigatoriamente através das balsas do Rio Grande e do Rio Pardo, e seguiam pelos corredores boiadeiros, né, até o frigorífico. Ficou muito fácil, a nossa cidade então começou a crescer. Ele então abatia o gado que vinha atravessando pelas balsas que eram dele também, das empresas que ele comandava, seguiam então até o frigorífico que era dele também, que ele havia fundado aqui em Barretos, e esse gado morto, o que acontecia? Era distribuído ao país todo através da ferrovia. A nossa estação ferroviária foi inaugurada em 1907. Então, em 1909, desculpe, 1909. Em 1907, foi construído o Museu Rui Menezes, aquele prédio que era o Paço Municipal, era a prefeitura. Em 1907, a sede da prefeitura. Em 1909, em maio, foi inaugurada a ferrovia, que passou a transportar o gado vivo nos vagões frigoríficos. Barretos foi a primeira cidade a ter os vagões frigoríficos para transporte do gado vivo e depois os vagões frigorificados, né? As gaiolas transportavam o gado vivo. A parte que continha gelo, que deixava a carne congelada até chegar aos locais de distribuição, São Paulo, ao Porto de Santos, já eram os vagões gelados, frigorificados. E assim foi possível, então, distribuir essa carne que chegava aqui em Barretos. E por que, gente, a necessidade da construção de frigoríficos no Brasil? E Barretos ser a sede do primeiro frigorífico. Porque naquela época a população estava tendo muito problemas de intestino, de estômago, porque a carne, o animal era batido, o boi, e essa carne ficava o dia inteiro no calor, com mosca sentando, e começou a dar muito problema de gastroenterite nas pessoas. Então precisava ter um controle melhor para que essa carne não sofresse tantas alterações e causasse tanto mal. Aí surgiu a ideia da construção do frigorífico em Barretos. Por quê? Barretos era o local ideal para essa construção. Nós tínhamos o gado, nós tínhamos o local perfeito e o interesse econômico. Por quê? A ferrovia já ganhava dinheiro, o conselheiro Antônio Prado já ganhava dinheiro com o café na região de Ribeirão Preto, e depois com o transporte das balsas pelo rio e depois através do frigorífico, da ferrovia. E assim foi. Com o frigorífico vieram quem? Os peões de boiadeiro, porque eles vinham entregar a boiada e daí o que acontecia? Com a boiada entregue, com o dinheiro ganho, entregue no frigorífico ou para os fazendeiros, esses peões faziam brincadeiras, rodeios, né, entre eles mesmos. Os fazendeiros davam pequenos presentinhos para eles, incentivavam essas montarias. Em 1947, o prefeito chamado Mário Vieira Marcondes resolveu fazer uma festa para agradar os peões de boiadeiro, para acalmar os peões que ficavam soltos pela cidade, causando uma certa algazarra. E aí foi realizada no recinto Paulo de Lima Correia, que havia sido inaugurado em 1945 para exposições de gado, foi feita então a primeira festa do peão de boiadeiro, já com esse nome,
mas pelo prefeito Mário Vieira Marcondes. Foi um sucesso e essa festa continuou crescendo e realizada ali no recinto até ser transferida para o Parque do Peão. Ali pelas vias das comitivas, né, onde está o Parque do Peão, entravam as boiadas, era um corredor boiadeiro. E ali também havia o último ponto de pouso, onde os peões paravam com a boiada para descansar. Esse ponto de pouso era chamado São Domingos. Então, gente, um pouquinho da história da nossa cidade eu estou contando para vocês agora. Eu ficaria aqui horas e horas e horas e horas contando, né, sobre o crescimento da nossa cidade, como foi, mas o nosso tempo é um pouquinho curto. Então, graças à criação do gado na nossa cidade, a chegada da ferrovia, primeiramente ao transporte desse gado, que passava pelo nosso território, pelo transporte através dos trens, né, da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, depois pela fundação, inauguração do frigorífico, naquela época, chamada Companhia Frigorífica e Pastoril, depois Companhia Mecânica, depois, em 1924, o frigorífico Anglo, porque foi comprada, a empresa foi comprada pelos ingleses em 1923, em 1924 ela mudou para esse nome, frigorífico Anglo. Foi onde teve um grande sucesso e as carnes produzidas aqui no nosso frigorífico alcançaram o mundo, né? Através dos vagões da ferrovia, foram levadas ao Porto de Santos e chegaram até locais muito distantes, como os campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, principalmente com o produto chamado corned beef, que era uma latinha que a carne já vinha cozida, temperada, pronta para o consumo. Bastava abrir, que já vinha uma chavinha, onde você ia rodando e saía a tampinha. E aí os soldados, que não tinham nem como cozinhar, lutando, guerreando, abria essa latinha e ali consumia essa carne até batalhando mesmo. E o nome de Barretos, então, cruzou fronteiras, não é? Nas caixas iam o carimbo, Barretos, Made in Brasil, e a nossa cidade, então, passou a ser conhecida pelo mundo afora. A questão da festa do peão de boiadeiro também foi um grande sucesso, também levou Barretos a ser conhecida no mundo todo. No recinto Paulo de Lima Correia, aconteceram diversas disputas, começaram a participação dos peões internacionais, os prêmios, que primeiramente, em 1947, foram um arreio, um par de bota, um pelego, uma capa de chuva. Agora, já com os independentes, passaram, no decorrer do tempo, os peões passaram a receber carros de presente. O primeiro carro a ser ofertado ao campeão de montaria em touros foi um Fusca amarelinho gema. E depois, alguns anos, o peão que começou o rodeio em touro, o primeiro classificado foi o Tião Procópio e recebeu como prêmio uma televisão. Naquela época a televisão era raro também. E esse então foi um prêmio que foi ofertado pelos independentes ao campeão de touros, né? E assim depois vocês já conhecem um pouco dessa história de sucesso da festa do peão. Barretos, são diversas histórias dentro dessa história que eu contei. Só que eu já falei, nós ficaremos dias e dias, porque são vários segmentos. Então, para vocês terem noção um pouquinho de como a nossa cidade aflorou, vocês pensam sempre, fundadores Francisco Barreto, Simão Antônio Marques. Vocês podem visitar a Praça Francisco Barreto e conhecerem o monumento que lá está, com os fundadores, as estátuas que estão lá, sentado, Simão Antônio Marques e Joaquina Cândida de Jesus, a esposa dele, e em pé, Francisco José Barreto e Ana Rosa de Jesus. Foram vários filhos, vários netos, bisnetos, então deixaram muitos descendentes em nosso território.
Assim mesmo a família de Simão Antônio Marques, que tinha o apelido de Simão Librina. São várias curiosidades, eu espero ter instigado um pouquinho a curiosidade de vocês para buscarem mais informações sobre a história da nossa amada terra. Que vocês visitem os nossos monumentos para conhecerem um pouquinho mais sobre Barretos, a estação ferroviária, o nosso museu e vários outros locais, o recinto Paulo de Lima Correia, o Parque do Peão, para vocês entenderem a grandiosidade que é a nossa terra, para que vocês amem cada vez mais Barretos, assim como eu amo. Eu espero ter esclarecido algumas curiosidades de vocês. Muito obrigada, gente. Tudo de bom. Agora, depois do vídeo da Elisete Tedesco, vocês gostaram, crianças? Acredito que sim, né? Uma contribuição muito importante para a nossa aula de hoje. Vamos para a nossa tarefinha. Crianças, vocês vão escrever no caderno de vocês, coloquem data, nome, com suas próprias palavras, a parte que você mais gostou da história de nossa querida Barretos, tá? Não se esqueça de caprichar na letra cursiva. Então, você assistiu a videoaula, se for necessário, assista novamente. Se for necessário fazer alguma pesquisa para acrescentar, pode perguntar para sua professora, nós vamos passar fontes de pesquisa para vocês, ok? E vocês vão escrever no caderninho o que você mais gostou de aprender sobre a história de Barretos. Esta é a nossa tarefinha, tá? Façam com capricho. O roteirinho da nossa videoaula, fizemos a unidade 19 e 20. Você vai assistir a videoaula, se necessário, assista novamente. Faça a tarefinha, tá? Que eu acabei de falar. Escreva no caderno com suas palavras o que você mais gostou da história de nossa querida Barretos. Tire uma foto, envie para a sua professora. Qualquer dúvida, ela irá lhe ajudar. Muito obrigada, até a próxima. Tchau!